Hoje vim visitar a doutora Débora Viana. Ela é especialista em cirurgia cabeça e pescoço e doutora pela USP. Nós vamos falar de um tema muito importante que é a traqueostomia. Você sabe o que significa? Então a doutora Débora vai esclarecer para nós. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda? Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Doutora, mais uma vez eu te acompanho na imprensa, nos materiais que chegam, né, falando sobre saúde, e eu vi uma matéria sua falando sobre traqueostomia. Então gostaria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa, falasse sobre a traqueostomia, que é uma cirurgia na traqueia, e como funciona, tratamento, por que operar. Então vamos lá. O que é uma traqueostomia? É uma abertura da traqueia que possibilita a entrada de ar direto para a traqueia e direto para o pulmão, sem passar pelas vias aéreas superiores. Então, sem passar pela boca, pelo nariz, pela faringe, pela laringe. Aí, então, só para a gente recapitular algumas coisinhas. Aonde fica a traqueia? Então, a traqueia, ela fica nessa região anterior do pescoço, na linha média, tá? E aí ela vem aqui para o pulmão e vai dar origem aos brônquios, né? E aí é através dela que o ar vai chegar no pulmão. Quando eu uso uma traqueostomia, quando eu tenho necessidade de fazer uma traqueostomia? Primeiro, se eu tiver alguma coisa impedindo o ar de chegar até a traqueia. Então, se eu tiver, por exemplo, uma grande queimadura de via aérea, que o ar não vai conseguir passar. Se eu tiver, por exemplo, um tumor na boca, na laringe, na faringe, que vai estar comprimindo a passagem de ar e não deixando o ar passar. E também, em alguns casos, em pacientes que tiveram intubações prolongadas. O que é uma intubação prolongada? É um paciente que está grave, internado numa UTI, por exemplo, com necessidade de ventilação mecânica, quer dizer, só consegue respirar com uma máquina fazendo o ar chegar até o pulmão. Nesses pacientes, depois de um certo tempo sob intubação, nós começamos a ter estenose de traqueia. O que é isso? O tubo que leva o ar para o pulmão começa a apertar a traqueia e a remodelar essa traqueia. Então, para diminuir o risco disso acontecer, nós fazemos uma traqueostomia, que é esse buraquinho aqui nessa região. Como que é feito esse buraquinho? Então, pode ser feito sob anestesia geral ou anestesia local. De preferência, é feito por um cirurgião de cabeça e pescoço ou um cirurgião do tórax, que é o médico que opera o pulmão. E aí, o que nós vamos fazer? Uma cervicotomia pequenininha, quer dizer, uma abertura do pescoço e chegar até a traqueia. Para eu chegar na traqueia, eu tenho que tirar da frente a tireoide, que é o órgão que fica exatamente aqui. Então, nós empurramos a tireoide para cima para conseguir chegar aqui na traqueia. E fazemos um buraquinho, que é uma janelinha na parede anterior da traqueia. Esse buraquinho é a traqueostomia. E aí, o que nós precisamos fazer? Não adianta eu só fazer esse buraquinho e deixar esse buraquinho lá. Eu preciso colocar uma cânula, uma prótese que vai manter esse trajeto aberto, né? Então é uma cânula de traqueostomia, que ela vai ficar aqui para fora uma área dela e para dentro a outra área. Exatamente, ela fica exposta. Existem vários tipos de traqueostomia, de cânulas para traqueostomia. Então, algumas são específicas para o paciente que está sob ventilação mecânica, quer dizer, que precisa que o ar entre sob pressão dentro do pulmão. Normalmente são umas cânulas que vão ter um balãozinho insuflado, que aí só entra o ar e não deixa, por exemplo, a saliva escorrer e entrar direto para o pulmão. Em pacientes que usam uma traqueostomia por longos períodos, aí nós temos outros tipos de cânula que vão permitir que o paciente fale mesmo com a traqueostomia. E aí, como que é feito isso? O paciente coloca o dedinho sobre a traqueostomia, enche o peito de ar, segura e o ar que sai do pulmão ele não vai sair para fora da tráqueo, Sim. Ele vai passar pela laringe e sair pela boca. Então, são tráqueos para pacientes que estão em casa, né? A voz altera? Mais ou menos, né? Então, para a gente fazer a voz, a gente precisa que o ar ele passe através da laringe, né? Então, com a tráqueo, eu vou ter menos ar fazendo esse percurso. Então, a voz ela fica um pouco mais áspera, tá? Mas o paciente com a traqueostomia consegue sim falar. Depende, lógico, do motivo dele usar a traqueostomia. De novo, se é um paciente que usa uma traqueostomia para proteção de via aérea, por conta de uma intubação prolongada, que nem nós tivemos muito durante o período do Covid, Sim. né? Então, é um paciente que vai conseguir falar, assim, com uma voz mais áspera, mas fala. Se é um paciente que usa uma traque por conta de um tumor de cabeça e pescoço, aí não. Aí, na realidade,
essa voz vai ficar muito diferente porque nós vamos ter um problema mecânico acima, um tumor ou nas cordas vocais, ou na língua, ou na garganta, né, na tonsila, que aí vai fazer com que a voz não saia da mesma forma. Doutora, quando você fala da intubação, eu fiquei entubada 10 dias, né? Mas esse novo molde da traqueia que pode acontecer devido à intubação é uma intubação mais longa, né? A gente está falando de uma intubação que 14 leva... dias. A partir de 14 dias? A partir de 14 dias já é indicação a rigor, né, de uma traqueostomia. Nossa, escapei por pouco, então, hein? Sim, sim. Em pacientes com Covid, né, no início do Covid, que a gente estava descobrindo a doença, nós costumávamos indicar a tráquea com 21 dias em pacientes com Covid. No final da pandemia, quando a gente já estava entendendo melhor como funcionavam as coisas, acabou se indicando tráqueo com 10 dias. Tá. Nossa, já está. Então, no meu você caso, teve Covid num período, eu acho que médio, né? Médio. Não foi tão no fim da pandemia, né? Quer dizer, não acabou a pandemia ainda. Sim. Mas agora acaba que se indica com 10 dias. Só para encerrar, quais são os riscos da traqueostomia? Tá, então a gente tem riscos, a princípio, de sangramento, tá? Principalmente nas primeiras 48 horas pós-tráqueo, tá? O risco de fazer rolha na tráqueo, o que é isso? Então lembra que a tráqueo, ela entra direto para o pulmão, então a gente pode ter secreção pulmonar e essa secreção ela gruda na parede da tráqueo e aí o ar não entra. Então com a rolha o paciente não respira. Então isso é uma coisa séria que pode acontecer também. Que mais que a gente tem de riscos da traqueostomia? Infecção pulmonar, né? Aspirações, tá? Então pacientes que usam a tráqueo por conta de deficiências neurológicas, por exemplo, eles têm um risco maior de ter aspiração. Então, é um paciente que precisa ter um acompanhamento com uma fono, por exemplo, para conseguir ter uma decanulação ok e ter o menor risco de ter uma tráqueo. Tá certo. Conversei com a doutora Débora Viana, médica, cirurgiã de cabeça e pescoço. Tá sempre no Saúde Você trazendo informações importantes e também você pode acompanhar a doutora Débora até no nosso Instagram, tem lá todos os veículos que você pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, sugerir inclusive temas aqui pro programa. Se você entrar no nosso canal do YouTube Saúde Você com o Duda Rodrigues, a doutora Débora tá lá, é só colocar Débora Viana que você vai ter acesso a todas as informações sobre cirurgia de cabeça e pescoço. Doutora, obrigada mais uma vez. E volte sempre. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui.